resolveu. Tivemos que fazer uma cirurgia. Mas assim, meu pai, é difícil demais, irmãos. Quem tem costume de estar aqui, né? Adorando, buscando, servindo, é um processo. Nós estamos aí passando por esse processo, mas Jeová já está conosco, amém? Amém. O Deus de toda provisão. A mensagem hoje, o título é Deus de toda provisão. Está lá em Gênesis 22, você que tem sua Bíblia. Talvez vão colocar aqui, eu não sei, mas Gênesis capítulo 22. Vamos ler somente o verso 14, a parte A do verso 14. Amém? Não é difícil, né, de entrar. Estávamos com saudade para filmar para mim. Estar aqui, porque foi para isso que Deus nos chamou. Nosso chamado é esse. Quando a gente não pode cumprir o nosso chamado, quando a gente tem desejo, prazer de cumprir, é bem complicado. Então, para mim, é uma honra poder estar aqui, também uma grande responsabilidade, como sempre, poder ministrar a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis, capítulo 22, verso 14, parte A. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Vamos ler todos juntos? Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Amém? O Senhor proverá, amém? Amém. Deus tem uma palavra de vigor. Pode trazer aqui, minha irmã. Uma palavra de bênção para nós nessa noite. Quero agradecer a todos os irmãos que têm, assim, me paparicado. A irmã já falou que depois eu vou sentir falta, eu vou mesmo, né? Porque os irmãos têm cuidado de mim, assim, de um jeito tão maravilhoso. Na hora de subir a rampa, na hora de descer a rampa. Até agora eu não rolei, nem vou rolar. Fica um monte de irmã embaixo, outros atrás. Às vezes irmãos também, né? Querem ajudar. Falaram o pastor me carregar no colo, né? Mas, tadinho, né? Vamos poupar ele, né? A coluna dele não é mais essas coisas não, né? Mas ele tem sido assim, um guerreiro, né, irmãos? Cozinhado, lavado, passado, arrumado. Você pode dar um louvor de palmas a Deus pela vida do pastor Eliel? Sempre uma bênção lá em casa, em nossas vidas, né? Então eu agradeço muito ao Senhor pela vida dele. Eu louvo ao Senhor por cada porta que ele abriu, né? Eu sempre falei, quando eu caí lá, eu sabia que era sério, que eu ia ter que fazer cirurgia, que o Senhor na hora falou isso comigo e eu caí muito feio, né? Então a dor que eu senti, eu já sabia que eu ia passar por todo esse processo. Não murmurei, não reclamei, graças a Deus. Falei, Senhor, é o início de um novo processo. Eu sei que eu vou entender lá na frente o porquê disso tudo, que na hora a gente não entende muita coisa, né? Mas depois a gente entende. Mas uma das coisas que é visível ver é que Satanás queria me parar, né? Aí eu creio que o Senhor me deu um grande livramento, porque do jeito que eu caí, eu podia ter batido a cabeça na quina do piso, né, da porta, que eu caí na porta da sala para a varanda, podia ter estourado meu cérebro. A neném podia ter se machucado, porque eu caí com ela no colo. Mas Deus falou assim, Satanás, você vai tocar no tornozelo dela, na vida não. Amém? Eu creio. Deus ainda fala assim, Satanás, a nosso respeito. Sabia? Nós que somos fiéis ao Senhor, que honramos ao Senhor. E estamos aqui nesse processo para voltar a andar 3 meses pós-cirurgia. Mas estamos fazendo fisioterapia. Eu creio que Deus, tenho certeza que Deus já deu vitória. Esse processo vai passar. Andrezão já passou por esse processo, está aí, ele pula, né? Ele dança, ele corre, eu vou também, eu creio, amém? E de salto ainda, tá? Pisar na cabeça do capiroto com salto. Ele não gosta muito não, por isso que ele quer parar a gente. Vamos lá então, já falamos um pouco sobre o nosso testemunho. Agora vamos, então, aqui a palavra do Senhor. De acordo com o dicionário lá em português, essa palavra provisão significa ação de prover ou de abastecer com o necessário.
também estoque de produtos e abundância. Então eu vou ficar aqui, porque nós vamos falar do nosso Deus, o Deus de toda provisão, com o significado de Ele é aquele que faz a ação de prover o necessário. Amém? Amém. Nós vamos entender aqui nessa noite que não é o que eu quero, né? Um bife filé mignon todo dia, uma piscina para nadar, quem tem, glória a Deus, nesse calor, né? E aquelas coisinhas que a carne pede, né? A carne gosta de folgar. O Deus, geralmente Deus, Ele não é um Deus que provê aquilo que nós queremos. Nós não somos filhos mimados, né? Deus não tem filhos mimados. Uns Ele abasteceu mais, deu maior abastança, outros menos. Mas o prazer de Deus é prover o necessário, aquilo que a gente precisa. Deus é especialista em prover. Geralmente é o sacerdote da casa, né? Ele tem esse papel. Quem já fez o casado sabe disso. Quem não fez também pode estar aprendendo. Que o papel, um dos papéis principais do homem, o sacerdote do lar, é ser o provedor. Aquele que provê as necessidades básicas de sua família. Então, de acordo com o salário que ele ganha, se a esposa não trabalha para complementar essa renda, ele vai prover isso de acordo com o seu salário. Então, o que der para fazer com o salário é o que ele vai fazer. Mas nós sabemos que o ser humano, ele é composto por 3 áreas, né? Espírito, alma e corpo. Vocês estão tímidos? Vamos lá. Espírito, alma e corpo. E o homem tem necessidade, quando digo homem e a mulher, nessas 3 áreas. E muitas vezes em nossas vidas, famílias, a questão financeira é até bem resolvida, né? A gente tem uma vida tranquila, sossegada quanto a isso, mas o homem não precisa só de suas necessidades básicas, ele precisa ser preenchido também no espírito e na alma. E aí só Deus pode fazer isso e preencher toda a nossa vida como um todo, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver hoje algumas situações que Deus se manifestou em sua palavra, para depois trazer para os nossos dias, né? Primeiro ponto é o texto que nós lemos, é só uma parte do versículo, nós vamos ler agora mais alguns versos. Deus proveu para Abraão. Nós vamos ler a partir do verso 11, Gênesis 22, a partir do 11 ao 15, que diz assim: mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão! E Abraão respondeu: eis-me aqui. O Senhor falou: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres e no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e ali foi falando com ele. Cadê, gente, aquele fundinho musical? Carol, vem aí, fundo musical. Estou sentindo falta de alguma coisa, é o fundo musical. Ajuda a gente pra caramba. Então, Abraão foi testado. E Deus sempre testa a nossa fé, não é mesmo, irmãos? Deus, assim, está sempre testando. Quem já leu aquele livro, Uma Vida com Propósito, sabe que a vida toda nossa é um teste. Nada acontece na nossa vida por acaso. Deus nos testa nas pequenas coisas e nas grandes coisas também. E aí Deus testa Abraão para ver se Abraão tinha coragem, se Abraão era obediente a Deus o suficiente para entregar o seu próprio filho, o seu único filho, que Deus fez a promessa que dele faria uma grande nação, uma multidão de pessoas. Depois, na velhice, depois de 25 anos de promessa, Deus cumpre essa promessa já na velhice, uma coisa impossível aos olhos humanos. E agora que Deus dá esse filho para Abraão, que ele já está adolescente, acredito que quase um jovem adulto, e Deus agora testa Abraão, pedindo o seu filho, o seu único filho, o amor da vida dele.
a esperança, a promessa estava toda sobre o Isaac. E Deus agora quer saber se Abraão tem essa obediência fiel e cega a Deus. E Abraão, eu creio, né? Nós que somos seres humanos, imaginamos que Abraão, a gente sabe que Abraão obedeceu, mas imagina o coração de Abraão para entregar o seu único filho. E vocês podem ver na palavra, na Bíblia, que nenhum outro texto, nenhum outro momento Deus pede o filho de ninguém em sacrifício. Mesmo porque Deus não aceita sacrifícios humanos. Deus pediu para ver até onde Abraão iria em sua obediência. E Abraão vai até o fim em sua obediência. Leva o fogo, leva o cutelo, que é a faca afiada, leva a lenha, mas o cordeiro Abraão levou. Isaac ficou preocupado: pai, mas cadê o cordeiro que nós vamos sacrificar? Aí a hora que Abraão revela: meu filho, você é o cordeiro. Isaac também mostrou a Deus a sua obediência também, porque Isaac não poderia sair correndo. Poderia, seu pai já era idoso, não ia conseguir segurar, mas Isaac se manteve também firme. Eu não sei não, eu acho que eu sairia correndo. Creio que cada um de nós, né? Porque saber que você vai ter que dar a sua vida. Mas Deus viu aquela obediência maravilhosa. E quando Abraão levanta o cutelo para matar o seu filho em sacrifício, Deus fala: Abraão, não precisa fazer isso, para. Já estava com sua mão erguida, ele só ia descer. Aquela mão, né, no peito de seu filho, Isaac. Imagine a dor que seria. Mas Abraão tinha uma fé tão grande, por isso foi chamado pai da fé, que ele pensou: Deus pediu meu filho e eu vou dar, mas eu creio que eu vou descer lá com ele para adorar, porque ele falou com os seus servos, né? Fiquem aqui que a gente vai ali adorar e volta. Então, Abraão tinha esperança que Deus podia ressuscitar Isaac das cinzas. E ele falou: nós vamos voltar para adorar. Além de muita fé, muita obediência. E Deus teve em Abraão a segurança, o prazer, a alegria de que ele também poderia dar o seu único filho. E ele não ia titubear, ele não ia pensar duas vezes. Ele entregaria o seu único filho, o seu filho amado, para descer aqui, morrer por nós e nos trazer essa gloriosa salvação. Por causa do exemplo de um homem. Deus não precisa de homens, nem tal, mas olha, Deus ama a obediência. Deus não queria aquele sacrifício de Isaac. Deus não queria o sangue de Isaac escorrido ali. Deus queria a obediência. A obediência do pai, a obediência do filho. E Deus viu isso em Abraão e Isaac. O pai deu, o filho se entregou, e assim foi por nós. Amém? Então Deus proveu para Abraão o cordeiro, para se alegrar com seu filho. Imagine o louvor que foi. Imagine a dança, imagine a alegria, imagine a glória, imagine o fogo descendo naquele altar. E como eu diria, selando o sacrifício de Abraão, agora com o cordeiro. Deus ama quem o obedece. Muitas vezes nós fazemos sacrifícios de jejuar, orar muito, passar muitas horas ali, né, em observação, talvez afastado dos outros, em quarto, ou no monte, ou no vale. Mas Deus fala pra gente: não vai por aí. Eu tenho um caminho diferente para você. Segue o que eu quero para a sua vida. E a gente está achando que estamos agradando a Deus com o nosso sacrifício humano sem obedecer. Ele não recebe esse tipo de sacrifício. Ele quer a sua obediência. Ele quer a minha obediência. Então precisamos estar com nossos ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. O que Ele tem te falado? O que Ele tem te dito na palavra dele? Você tem lido a palavra para saber qual é a vontade dele? Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Deus proveu também para Elias. Elias foi profeta em uma época em que o rei Acabe reinou. E a palavra diz em 1 Reis que Acabe foi um dos piores reis. Até ali, naquele momento em que Acabe reinou, não houve um rei
pior do que ele. Ele foi um rei terrivelmente desobediente à vontade de Deus. E Deus agora precisa mostrar para Acabe que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e fala para Elias: Elias, você vai profetizar que não haverá chuva até você orar de novo e eu abrir os céus. E aí então Elias procura Acabe e fala: não choverá a partir de hoje até o dia que eu abrir a minha boca e profetizar que choverá novamente. Foi uns 3 anos e meio mais ou menos de seca. E houve fome, e houve muita fome na terra naquela época. E Deus então fala para Elias: Elias, desce para o riacho de Querite, a leste do Jordão. E ele desceu e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Amém? Deus proveu para Elias, ele estava em obediência a Deus, não faltou pão, não faltou a carne e não faltou água. Alguns cientistas dizem que o ser humano bem pode viver por muitos e muitos anos só com pão e água. A carne é um capricho de Deus. O pão tem todos os elementos que o nosso organismo precisa. Por isso que a Bíblia fala muito de pão e água. Pão e água não falam de alimento, eles comiam pão e bebiam água. Porque isso é suficiente para manter a gente bem. A gente não vai ter uma desnutrição ou uma anemia e nem vai ficar desidratado. E era assim que Deus tratava, e Deus, como Elias estava em obediência, Deus manda carne para ele também, toda manhã, cuidando dele. Deus proveu para ele. A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou ali, mas logo depois, a fome era muito grande, ele vai se encontrar com a viúva de Serepta, que morava ali perto do riacho de Querite. E ele vai e fala: olha, traga água, eu estou com muita sede. Encontrou aquela mulher ali na beira do riacho, pegando uns cavaquinhos, umas madeirinhas para fazer algo, cozinhar algo. E quando ela ia sair, ele falou: olha, e traga para mim também um pedaço de pão, viu? Água e pão, é o que ele pede. E a mulher falou assim: como assim, meu senhor? Eu não tenho pão em casa, eu tenho um pouco de farinha, um pouquinho de azeite na botija, vou fazer um bolo ou uma pequena refeição para mim e meu filho, e vou morrer depois disso, nós não temos mais nada. Como que eu vou fazer para você? Ele fala: faz para mim primeiro. O que você vai fazer para o seu filho e para você, faz para mim primeiro. Porque o Senhor diz que a farinha na panela não vai faltar e nem o azeite na botija. Amém? E aquela mulher obedece à voz do profeta. Olha a obediência aí no centro da pregação, do viver dos homens que querem agradar a Deus, e das mulheres também. E Deus sustenta aquele profeta por uns 3 anos e meio de seca. Deus provê para ele o que ele precisa. Deus também proveu para Eliseu. Essa história está em 2 Reis, capítulo 4, versos 42 a 44, que diz assim: veio um homem de Baal Salisa trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. Mas o auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Aleluia! E eles comeram e sobrou. Olha a palavra de Deus na boca do profeta. Olha ele dizendo: porque assim diz o Senhor. Como o Senhor diz, irmãos, está dito. O Senhor não volta atrás, o Senhor não dorme, não cochila, o Senhor não mente. O Senhor proveu para Eliseu e aqueles homens ali pão e água. Glória a Deus. Deus proveu também para a multidão lá em Mateus 14, do verso 15 ao 21, que fala que Deus multiplicou
a primeira multiplicação dos pães no Novo Testamento, porque teve essa multiplicação no Velho Testamento. E agora Jesus está ali pregando, dá um tempo, e uma grande multidão segue, querendo o alimento espiritual, querendo as bênçãos, querendo as curas, e também querendo o pão, porque ele sempre dava pão e água. E aí Jesus fala para os seus discípulos: olha, é uma grande multidão, eu não quero que esse povo vá embora com fome, eles estão com fome física. Vamos providenciar alimento para todo mundo. Os discípulos: mas Jesus, tipo, o senhor está de brincadeira, né? Como que a gente vai servir essa multidão? Era praticamente umas 5.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Aí um que tinha mais fé, não lembro agora qual dos discípulos foi, se alguém lembrar ele pode soprar, que falou: Jesus, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Se eu acho que serve, ele traz cá. Jesus ora. E aqueles discípulos começam a distribuir pão e peixe, 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 pão e peixe. Não acaba o pão e o peixe. E no final sobrou 12 cestos de pão. Quando Jesus provê, dá sobra. Dá sobra sempre. Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Deus proveu para o povo de Israel no deserto. Deuteronômio 2:7. Diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês. Não tem faltado coisa alguma a vocês. Moisés dizendo: não tem faltado nada para vocês. O Senhor proveu tudo. O Senhor proveu água. O Senhor proveu pão. O Senhor fez um mimozinho, proveu carne. O Senhor proveu sombra. O Senhor proveu calor. As roupas deles não se desgastavam. Era nuvem de dia, era fogo de noite. Jesus dava refrigério de dia e aquecia de noite. Oh, glória. Não faltou nada para aquele povo. Só que eles não foram agradecidos. Tinham sempre um coração ingrato. Nunca sabiam agradecer as bênçãos de Deus. Se Deus dava o pão, queria. Se Deus dava água, também queria o pão. Se Deus dava o pão, também queria a carne. Quando eles pediram carne, Deus mandou um vento e soprou as cordonizas e foram caindo assim no arraial de Israel. A Bíblia fala que eles comeram tanta carne que eles estavam com a carne na boca, já estavam botando mais, e muitos morreram engasgados com aquela carne. Cuidado, tá? Que Deus provê, mas não vai se engasgar com as bênçãos, não. Seja moderado. Está sobejando? Divide. Distribui. Não é verdade? Aquele povo fez isso. Ficaram empanturrados, carne, pela boca fora, caindo. Vamos comer, né? Vamos comer com, né? Direitinho. Não coma mais do que você consiga absorver no seu organismo, que às vezes a gente come com os olhos, né? Estude. Para a gente ter saúde, a pregar aqui, a correr, saltar. A pastora de ontem de manhã descia, corria por lá. Está em forma. Agora, tem faltado alguma coisa para vocês, para mim, será? Durante essa caminhada, nesse deserto que é a vida? Nós realmente devemos crer que o nosso Deus nunca mudou. Nele não há dúvida nem sombra de variação. Então, se Ele proveu no Antigo Testamento, se Ele proveu
no Novo Testamento, e Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele ainda provê hoje, amém? Amém. E nos momentos de pequenos ou grandes apuros, porque tem situação que Deus provê em pequenos apuros. Quando eu era bem mais nova, ainda sou jovem, mas era bem jovem, né? Aqui em Eldorado mesmo, não era em Barbacena. Minhas meninas eram pequenas ainda. E Deus vai, é lindo como Deus vai trabalhando em nós, né? Ele começa com pequenas situações, com pequenas experiências e vai acrescentando, e vai nos fazendo crescer. Lá no comecinho do processo, né? Minhas filhas eram pequenas e eu lembro que um dia, a Lília está aí? Lília? Isso, minha amada irmã Lília. Lília, foi você que me incentivou a costurar para fora, você lembra? Lília, gente, chegaram lá em casa, Alexandra, costura isso aqui para mim. Eu falei, Lília, pelo amor de Deus, eu não sei costurar nada para fora, eu mal sei fazer os meus concertos. Ela, você sabe sim, se você faz para você sabe fazer para mim. Eu não sei. Ela, você sabe sim, você vai fazer, você faz mais ou menos assim, e você cobra baratinho, e vai fazer assim. Eu falei, meu Deus, ficava nervosa, com medo de errar aquele negócio. Aí ela juntou, trouxe Leia também, né, pastora Leia, pronto, ela juntou as duas. Aí começaram, não, faz só uma bainha, só um concertinho aqui e tal. E aí eu comecei a fazer aqueles concertinhos para elas e hoje eu faço de tudo, né? Costuro tudo. Foi um grande incentivo que ela me deu. E aí um dia ela, não sei se ela foi lá pegar uma costura, já tinha pego a costura e foi me pagar. E eu olhei assim ao Senhor. Naquela manhã não tinha o açúcar para fazer um café, fazer o lanche das meninas. O pastor Liel estava trabalhando. Aí eu acordei e falei, Deus, não tem açúcar para mim preparar o lanche da manhã, fazer de repente um bolinho de chuva, né? Porque não passou, né, gente, esses apuros, principalmente com os meninos pequenos. O negócio é mais quando os meninos são pequenos, né? Os meninos crescem, Deus abençoa a beça, os meninos começam a trabalhar e aí a coisa prospera melhor. Eu acabei de orar, a Lília me chamou no portão, Alexandra, eu fui lá, o que foi? Aí eu vim te pagar uma costura. R$2,50 na época, irmãos, era dinheiro. Hoje R$2,50 é cada penso que eu dou, né? Aí ela foi lá, me pagou R$2,50, eu, glória a Deus, Deus me respondeu. Corri lá no mercado, as meninas estavam dormindo, aí comprei o açúcar, preparei o lanche daquele café da manhã. Foi um pequeno apuro que Deus proveu. Amém? Se cada um fosse contar aqui, eu sei que seriam muitas experiências contadas de pequenos apuros. Mas o nosso Deus é o Deus das coisas pequenas, também é o Deus das coisas grandes. E Ele também provê quando estamos em grandes apuros, quando estamos em grandes necessidades. Mas pensa comigo, cada um que Deus proveu na sua palavra, estavam em apuros. Então eu sinto te dizer, eu fico alegre de te dizer que cada vez que Deus provê para você, você vai estar em apuros. E é ali que Deus vai manifestar o poder dEle, a graça dEle, a provisão dEle, e você vai ter experiências com Deus. O meu Deus é o Jeová Jireh, Ele provê tudo que eu preciso. Uma grande situação. Pastor Liel, funcionário público, 4 meses sem receber o salário. Vocês lembram daquela época, né? Terrível. Quem é militar ou é funcionário público vai se lembrar melhor. 4 meses sem pagamento. Você pode me perguntar, pastor, como que vocês sobreviveram? Não sei. Eu sei que Deus proveu. Ali foi um grande apuro. 2 crianças pequenas. A água não foi cortada, a luz não foi cortada, não faltou alimento, não faltou nada. E engraçado, que às vezes quando ele recebia, se contava um monte de coisa, era só o dízimo. E a gente dava o dízimo. E ficava sem nada, mas não faltava nada na nossa casa. Amém? Deus de toda a provisão. Deus poderoso. Nós temos muitas e muitas experiências maravilhosas, grandíssimas. Mas vamos ficar por aqui. Vamos voltar à palavra. Deus sempre socorre o seu povo. Sempre. E aí, Deus se manifesta ao seu povo. Deus se manifesta a nós, não só como Jeová Jireh, como Ele é o Deus de toda a provisão e nos provê tudo. Ele se manifesta a nós como Iavé Sabaoth, ou Jeová Sabaoth, que quer dizer
Senhor dos exércitos. Você está passando por uma grande guerra? Você está travando uma guerra na sua vida hoje? Ou de repente algumas semanas, alguns meses, não sei. Clama a Yahvé Sabaoth, ao Senhor dos exércitos, que vai na sua frente nessa guerra, ou nessa batalha. E com o Senhor na frente, com certeza você vai sair mais que vencedor. Então Ele é um Deus que provê a vitória em meio às guerras. Ele é Yahvé Sidkenu. Ou seja, Ele é o Senhor que é a nossa justiça. Justiça nossa. Pastor, eu fui injustiçada. Eu estou com um processo na justiça que eu não consigo romper com esse processo. Falaram de mim que não deviam. Fizeram uma injustiça grande comigo. Quem já passou por uma injustiça? Quem não passou ainda vai passar, porque Deus quer que a gente passe por cada detalhe para a gente crescer, para a gente conhecer Ele como o Yahvé Sidkenu. E Ele faz justiça por nós. Jeremias 23, 5 a 6 fala: Ele é a nossa justiça. Espera na justiça de Deus, porque a palavra fala, Ele fala em sua palavra: minha é a vingança. Não vai se vingar de ninguém, não vai pagar o mal com o mal, não vai tramar na sua mente algo ruim, ou desejar algo ruim para aquela pessoa, ou fazer uma oração contrária de macumbeiro gospel, mas vai confiar na justiça de Deus, porque Ele é a nossa justiça. Dói. Nossa carninha é podrinha. Ela quer elaborar planos mirabolantes, né? É que a pessoa rola nessa rampa aí, que é o pescoço lá embaixo. A gente tem que clamar o sangue de Deus tem poder, Satanás. Eu vou esperar na justiça de Deus. O Senhor nos apresenta a nós como Yahvé Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Qual é a sua bandeira? Você tem militado pelo que nesse mundo, nessa vida? Pelo Evangelho da Cruz? O Senhor é a nossa bandeira. Ele está conosco nisso, nessa visão, nesse propósito, nesse crescimento. Ele segura a bandeira junto conosco. Vamos militar, vamos sair às praças das ruas e dizer: só o Senhor salva, Ele é o Salvador do mundo, Ele pode mudar a sua vida. Ele é a nossa bandeira. A gente não milita sozinho. Ah, não. O Senhor milita conosco. Ele também se apresenta como Yahvé Rafá. O Senhor é o Deus que me sara. Você está doente? Pastor, no corpo não, mas minha alma, Ele é o Senhor que te cura. Pastor, a minha alma está bem, meu corpo bem, mas meu espírito, estou com uma fraqueza espiritual, eu estou doente espiritualmente, eu não consigo sentir a presença, eu não consigo sentir o poder, eu não consigo fluir no espírito, eu não consigo ir mais além, eu não consigo avançar. Mas hoje, não, esse ano é um ano de avançar, é um ano de crescimento. E se você clamar: oh, Yahvé Rafá, se manifeste a mim, o Senhor te cura dessa frieza espiritual, dessa enfermidade que está no seu corpo, dessa enfermidade que está na sua alma. Ele tem poder de curar espírito, alma e corpo absolutamente. Aleluia. Ele se manifesta como Jeová e Yahvé Shammah. O Senhor está presente. Por que você tem duvidado da presença de Deus na sua vida? Aí eu posso dizer você, porque eu tenho já crescido a um nível que eu tenho certeza que Deus está comigo em qualquer momento. Eu caí ali naquela varanda estatelada no chão, com a perna para trás, boca para frente, chorando de dor. Mas eu falei: Senhor, Tu está comigo aqui. Amém. Se o Senhor não estivesse comigo ali, não sei o que seria pior. Tinha certeza que Deus estava comigo. Eu não precisei me arrastar até a cozinha para pegar o celular, Deus estava comigo. Não precisei acalmar o livro, Deus estava comigo. A gente fala: Senhor, você não está comigo não, Jesus. O que aconteceu? Sou tua serva. Quando o Senhor permitir eu cair aqui? Gente, quando a gente estiver aqui, estamos sujeitos a tudo que está aí no mundo, tá? Tudo. Tudinho, tribulação, perseguição, calúnia, quem sabe nudez, espada, quem sabe lá no campo talvez até passar, não é fome, mas passar uma necessidadezinha. Nós estamos sujeitos a ficar doente, a morrer também. A gente pode, né, ficar doente, se Deus quiser nos levar para perto dele. Se Ele achar que nós estamos numa fase, né,
tão boa, que vou colher para mim, tá demais. Aí você não leva para perto dele, então sujeito a isso tudo. Mas, em tudo isso, Ele está presente conosco, amém? Não duvide nunca. Deus não gosta quando a gente duvida, quando a gente fica pensando, será? Ai, Senhor, questionando. Deus não gosta disso. Deus gosta de firmeza. Eu estou passando isso, mas Deus está aqui presente comigo, passando comigo. E sai de reto, Satanás. Deus também se manifesta como Yahvé Shalom. O Senhor é paz. Como está seu coração hoje, pastor? Eu vejo tribulação, meu coração, uma inquietação, uma angústia. Lá em casa o negócio está feio, está um rebuliço por lá, um vento forte, não consigo sentir paz. Clame a Yahvé Shammah. Clame ao Yahvé Shalom. Ele é paz. Sabe, tem no meio daqueles maiores conflitos que a gente passa, aqueles momentos são. O que pode me dar paz agora? Está tudo desmoronando ao meu redor, dentro de mim. As pessoas que estão à minha volta. Mas geralmente é nesse momento que Deus quer te dar paz. Porque paz não é ausência de guerra, mas é na guerra. Deus está ali conosco, nos dando paz, tranquilidade. Deus está comigo. Eu vou vencer. Isso vai passar. Eu vou vencer. E Yahvé Ra, o Senhor é o meu pastor. E na verdade só a manifestação de Yahvé Ra já é o suficiente para nós. Porque o Senhor é o meu pastor e nada. Quando ele fala nada, é nada mesmo. Nada me faltará. Quando eu estiver no meio dos meus inimigos, estão pedindo a minha cabeça, Ele é meu pastor. Não vai faltar, Ele está comigo ali, com minha cabeça erguida. Se eu tiver que abaixar a cabeça também, eu vou abaixar, mas depois Ele vai preparar uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e eles vão ver eu comendo a mesa de Deus e vão ficar com invejinha, querendo estar ali, mas não vão estar não, porque quem passou o perrengue foi nós. Mas Deus não vai matar não, tá? Deixa que Deus mata. Mata ele, Deus não vai matar, gente. É para poder ele ver você ali na mesa comendo. Como que ele vai te ver lá vitorioso, né? Deus te honrando, se ele morrer, não vai ver nada, né? Então tem que estar vivo para ver você comendo na mesa do Pai. O Senhor também é Yahvé e Yahvé Kadash. Senhor que nos santifica. Como está a sua vida de santificação perante Deus, diante de nosso Deus? Pastora, uns pecados aí meio complicados, umas fraquezas que tem vindo aí contra mim, não estou conseguindo segurar as coisas. Aí estou meio aqui, estou meio lá. Entendeu? E está difícil. Então, clame ao Senhor. Clame ao Senhor Kadash. Ele tem poder de convencer você desse pecado, te dar força para confessar esse pecado e para deixar esse pecado. Amém? Procura a sua liderança. Receba de Deus hoje força, coragem para confessar esse pecado, para você deixar ele, para você viver as bênçãos de Deus, ser livre. Porque livre não é aquele que peca porque não consegue se controlar. Livre é aquele que não peca porque tem em Deus a força que ele precisa, tem em Deus o temor que ele precisa, a santificação que ele precisa. Ser livre é poder escolher entre pecar ou não. E nós escolhemos não pecar. E se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ele ainda é advogado no tempo da graça. Aproveita essa graça. Confesse o seu pecado, o abandone, seja abençoado. Ele também é Yahvé Elohim. Yahvé Elohim, o Senhor Altíssimo. É o Deus que está aqui conosco na terra, habitando em nossos corações através do Espírito Santo, dentro de nós, mas também é um Deus de altíssimos lugares. Ele é também o Yahvé Roi, que é o Deus que vê. Sarai estava lá. Sarai, esse relógio está do lado, né?
Sarai estava lá no deserto. Ismael estava ali com ela. Sara fala, não, Sarai não, perdão, Agar. Vocês podem sobrar, gente, pastora, tira a Sara do lugar de Agar. E aí Agar estava lá com Ismael, no deserto. E ela pensou, esse menino vai morrer de sede. Não tem água, não tem pão. Porque quando Abraão despede eles, é um pedaço de pão, um pouco de água. Tá aí de novo, pão e água. Vamos fazer uma mensagem sobre pão e água, né? Acho que interessante. E Sarai está extremamente angustiada, porque era o único filho dela. Ela pensou, vou um pouco mais além, eu não quero ver esse menino morrer de sede. Tudo bem, eu sou adulta, eu vou morrer de sede também, mas ver meu filho morrer não vai ser nada bom. E ela se afastou do menino. Mas quando Sarai está lá, naquela angústia mortal, Agar, isso aí, oh meu Deus, Sara, sai do lugar de Agar, meu filho, depois Agar vai brigar com você lá no céu. Agar está naquela angústia ali, e o anjo aparece para ela e fala, fica tranquilo, o varão não vai morrer. E a Bíblia fala que Deus abre os olhos de Agar e ela vê o poço com água. Ela estava tão tribulada que ela não viu o poço. O anjo precisou mostrar o poço, minha filha, com água. Ela pega da água, dá para... Daqui a pouco eu falo Ismael. Ismael não morre. O Deus que proveu para Agar. O Deus que vê. E Agar então fala assim, porque Deus é o Deus que me vê. Deus é o Deus que te vê. Ah, pastor, parece não, mas mesmo assim ele te vê. Mas eu não estou sentindo, mesmo assim ele te vê. Mas eu não estou vendo, mesmo assim ele te vê. Mas eu não estou percebendo, mesmo assim ele te vê. Mas será que ele me vê no mais profundo abismo? Eu estou num profundo abismo. Eu não tenho como eu sair daqui. O pecado está me sufocando. Satanás está me matando. Eu estou acorrentado, eu estou preso. Ou eu estou numa obscuridade de mente. Eu não consigo ver Deus e não consigo compreender e nem acreditar que Ele me vê. Mas não precisa você acreditar. Ele é Deus, sua palavra é fiel e Ele é o Deus que vê. Esteja você aonde você estiver, passando o que você estiver. Não adianta, você pode estar no mais profundo mar, numa caverna mais escura e mais profunda. Você pode subir aos céus dos céus, mas ali o Senhor te vê. O Senhor te contempla. Na sua angústia, na sua fraqueza, na sua dor, na sua necessidade. Ele é o Deus que vê. O que pode nos impedir de vermos essas manifestações de Deus é duas coisas: falta de fé e oração. Mateus 21:22 diz: e tudo que pedirem em oração, se crerem, ou seja, se tiverem fé, se vocês acreditarem, se vocês confiarem, vocês receberão. Como que Deus não tem manifestado nas nossas vidas com todas essas manifestações? Porque talvez não estamos orando com fé, não estamos crendo, por isso não estamos vendo nem recebendo. Segundo, outra atitude que nos impede é quando lutamos com nossas próprias forças. Ah não, isso aqui eu posso resolver. Ah não, isso aqui eu posso dar um jeitinho. Ah não, isso aqui eu posso pegar um empréstimo, mas se endivida, fica cada vez mais enrolado, fica cada vez mais aflito, cada vez mais angustiado. Em 1 Samuel 2:9 fala: ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece, mas pelo poder de Deus, mas pela confiança em Deus, mas pela fé em Deus. Entrega tudo a Ele, que Ele tem poder de prover tudo o que você precisa. Aleluia! Nós vamos louvar. E eu quero te fazer um convite enquanto louvamos. Se você precisa de um socorro hoje, agora de Deus, clame a Ele. Clame a Ele, ao Deus de toda provisão.
na sua necessidade, talvez pequena ou grande, clame a Ele. Ele sabe o que você precisa enfrentar amanhã de manhã, clame a Ele. É o açúcar, é o pão, é a paz, é a cura, é a presença dEle, é a alegria da salvação, é a libertação, é a salvação que você talvez não tenha ainda em Jesus. Deus é o Deus de toda a provisão. Deus é o Deus que tem poder de abrir as janelas dos céus, as portas dos céus e mandar sobre nós a bênção, uma bênção tal que haja muita abundância. Mas você tem sido fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, no seu tempo com Ele, no seu encontro diário com Ele, de você orar e ler a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e pelo meditar na palavra de Deus. Você tem meditado para ter mais fé, para orar e confiar? Deus manifesta-se aqui, ó Jeová Jireh, ó Jeová Rapá, ó Jeová Nissim. Porque se você tem fé e tem um tete a tete com Deus, se você tem um relacionamento com Deus, você pede agora e Ele te ouve no mesmo instante. Deus está nos chamando para avançar no novo nível de relacionamento com Ele. Talvez Ele não tenha se manifestado assim na sua vida, porque você também não tem se manifestado a Ele, não tem se apresentado a Ele todos os dias. Senhor, eu estou aqui, fala comigo, fala a tua palavra, fala através do louvor, fala, Senhor, comigo, fala o que eu devo fazer, fala e eu vou te obedecer, fala e o Senhor mandar eu irei. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Oh Deus, um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, um Deus que não falha. Salmo 146 diz: aleluia, a minha alma louve ao Eterno. Essa versão da Bíblia é a mensagem. Por toda a minha vida louvarei ao Eterno, entoando canções ao meu Deus enquanto viver. Não confie sua vida na mão de homens especialistas que não sabem nada da vida de salvação. Os homens não preenchem esse requisito. Quando eles morrerem, seus projetos morrerão com eles. Em vez disso, busque a ajuda de Deus, do Deus de Jacó. Ponha sua esperança no Eterno e conheça a bênção de verdade. O Eterno fez o céu e o solo, o mar e todos os peixes nele. Ele sempre cumpre o que promete. Ele defende a justiça. Ele alimenta o faminto. O Eterno liberta os prisioneiros, dá visão aos cegos, levanta os que caíram. Seja hoje levantado pelo poder de Deus. Se você está caído, receba a força de Deus para se levantar esta noite e sentir e ver a manifestação do Deus Todo-Poderoso. O Eterno ama os bons, protege os estrangeiros, favorece os órfãos e as viúvas, mas não perde tempo com os ímpios. O Eterno está no comando sempre. O Deus de Sião é Deus para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Fique de pé no seu lugar adorando o Deus Todo-Poderoso de toda a provisão, que não deixa nos faltar nada. Você quer vir aqui na frente, aceitar Jesus como seu Salvador? Entregar a sua vida para Ele, para ter paz, para ter alegria, para ter uma história diferente. Está lhe dando a oportunidade.